Milionário chega mais cedo em casa. E não consegue acreditar no que vê. A Ferrari de Ricardo Vilela derrapou na entrada circular de sua mansão em Minas Gerais, 3 horas antes do previsto, pois a reunião de emergência do conselho foi cancelada quando seus investidores chineses se retiraram do negócio farmacêutico de 50 milhões de dólares sem explicação. Malditos bastardos incompetentes, Ricardo murmurou enquanto batia a porta do carro, seu terno Armani amarrotado pelo estresse de ver meses de negociações desmoronarem em uma única ligação. A mansão se erguia diante dele como um monumento ao seu sucesso, mas hoje sua grandiosidade parecia vazia enquanto ele contemplava explicar mais um empreendimento fracassado a seu filho com deficiência, Timóteo, que já estava lutando contra a decepção de inúmeros tratamentos médicos que prometeram milagres, mas entregaram apenas falsas esperanças. Senhor Vilela, chamou sua assistente pessoal pelo interfone, a surpresa evidente em sua voz. O senhor chegou mais cedo. Devo pedir a Patrícia para preparar o almoço para 2? Ricardo acenou com a mão em desprezo para a câmera de segurança, sua mente ainda ocupada com estratégias de controle de danos e relações com investidores. Sem mudanças, Patrícia. Estarei em meu escritório revisando alvos de aquisição até o horário do jantar. Ele fez uma pausa na porta da frente de Mogno, procurando suas chaves enquanto se perguntava por que a casa parecia estranhamente silenciosa para uma tarde de terça-feira. Timóteo já deveria ter chegado de sua escola especializada, e a empregada, Helena, tipicamente tocava música clássica enquanto trabalhava. O silêncio parecia diferente de alguma forma, carregado de uma energia que fazia os instintos de negócios de Ricardo pinicarem de desconforto enquanto ele entrava no hall de mármore. De algum lugar na parte de trás da casa, ele podia ouvir vozes fracas e o que parecia ser água espirrando, embora a piscina estivesse drenada para os meses de inverno. Ricardo se moveu por sua mansão com a discrição de um predador corporativo, seus sapatos de couro italiano silenciosos sobre os tapetes persas enquanto ele seguia o som da conversa em direção à área da piscina, onde seu filho de 8 anos, Timóteo, deveria estar fazendo a lição de casa em vez de brincar perto de concreto vazio. Helena, você tem certeza absoluta de que isso vai funcionar? Ricardo ouviu a voz jovem de Timóteo perguntando, cheia de esperança e empolgação que seu pai não ouvia há meses de tratamentos médicos fracassados. Mijo, sua avó falou comigo em sonhos por 3 noites, veio a resposta com sotaque pesado de Helena Santos, sua voz carregando a convicção de alguém que havia cruzado fronteiras perigosas para trazer sabedoria de cura ancestral para famílias brasileiras. Ela me mostrou exatamente como a própria avó dela ajudava crianças com pernas fracas lá na Chapada dos Veadeiros, Goiás, usando tecido abençoado e água sagrada para restaurar o que os médicos diziam ser impossível. Ricardo se espremeu contra as janelas panorâmicas que davam para a área da piscina, seu coração batendo forte enquanto ele assistia a cena mais impossível de sua vida se desenrolar diante de seus olhos de empresário calculista. Timóteo estava sentado na beira do que deveria ser concreto vazio, mas que, em vez disso, estava cheio de água cristalina, suas pernas penduradas sobre a borda, enquanto suas muletas de titânio personalizadas jaziam esquecidas no deck de pedra. Helena se ajoelhou ao lado de um grande pedaço de tecido branco esticado de forma impossivelmente firme sobre toda a superfície da piscina, suas mãos calejadas alisando o material com uma precisão reverente enquanto ela sussurrava orações em espanhol. A água vai me segurar, Helena? Timóteo perguntou, sua voz tremendo com uma esperança desesperada. Sim, Mijo. Mas não a água sozinha, a fé, o amor, as orações de 7 gerações de curandeiras que abençoaram este tecido com poder de cura. A impossibilidade científica do que Ricardo estava testemunhando desafiava todas as suposições que ele havia desenvolvido durante sua ascensão de origens de classe média a uma fortuna farmacêutica, mas a evidência diante de seus olhos era inegável enquanto Timóteo colocava um pé hesitante na água coberta por tecido. Helena, eu posso sentir. Timóteo exclamou, sua voz cheia de admiração enquanto o tecido apoiava seu peso de maneiras que desafiavam a física e a lógica. É como se o material estivesse vivo debaixo dos meus pés. Ricardo assistiu em um silêncio atordoado enquanto seu filho, que nunca havia andado mais do que alguns passos sem muletas devido a uma rara condição muscular, começava a se mover pela água com uma graça fluida que parecia impossível, dado seu histórico médico. Isso mesmo, Mijo, Helena o encorajou, seu rosto brilhando com a satisfação de alguém cujas crenças mais profundas estavam sendo validadas por uma realidade milagrosa. Quando você confia completamente, quando você se liberta do medo e acredita no poder de cura que vive dentro de você, o universo inteiro quer te ajudar a dançar.
A risada de Timóteo ecoou pela água enquanto ele tentava seus primeiros passos de corrida em 8 anos, o tecido abençoado respondendo a seus movimentos como se fosse solo sólido em vez de tecido flutuando em líquido. Ricardo agarrou a moldura da janela até que seus nós dos dedos ficassem brancos, sua mente racional lutando para processar o que ele estava vendo, enquanto o coração de seu pai se enchia de uma esperança que ele pensou ter morrido durante anos de consultas médicas decepcionantes. Isso é impossível, ele sussurrou para si mesmo, mas os movimentos alegres de Timóteo sobre a superfície mística provaram que impossível era apenas outra palavra para experiências que transcendiam a compreensão convencional. A transformação nas habilidades físicas de Timóteo foi tão dramática que Ricardo inicialmente se perguntou se estava alucinando com o estresse dos recentes fracassos nos negócios, mas a evidência diante de seus olhos se tornou inegável enquanto seu filho começava a pular e girar no tecido apoiado na água com uma graça atlética. Helena, assista a isso! Timóteo gritou enquanto ele executava uma cambalhota perfeita no centro da piscina, seus movimentos exibindo uma coordenação e força que sua deficiência nunca havia permitido que ele desenvolvesse. Eu sinto que posso fazer qualquer coisa. Como se minhas pernas se lembrassem de como deveriam funcionar. Helena bateu palmas em deleite, lágrimas escorrendo por seu rosto cansado enquanto ela testemunhava o cumprimento de sonhos proféticos que a haviam guiado para esta família brasileira. Gracias, Deus meu, ela sussurrou, sua voz carregando gerações de gratidão por uma sabedoria ancestral que podia curar o que a medicina moderna havia considerado incurável. Sua avó vê você agora, Timóteo, e ela está dançando de alegria no céu. Ricardo se viu chorando pela primeira vez em décadas enquanto assistia seu filho descobrir habilidades físicas que especialista após especialista lhes havia dito que nunca seriam possíveis. A área da piscina se tornou um palco onde milagres eram realizados diariamente, onde a sabedoria de cura ancestral encontrava o amor parental desesperado, onde a fé transformava tecido em uma plataforma para o impossível. As muletas de Timóteo jaziam esquecidas no deck como símbolos de limitação descartados, substituídas pela confiança ilimitada de uma criança que havia redescoberto seu próprio poder de se mover pelo mundo com graça e alegria. O impacto emocional de testemunhar a transformação de Timóteo forçou Ricardo a confrontar anos de luto e culpa suprimidos sobre a condição de seu filho, sentimentos que ele havia enterrado sob camadas de conquistas corporativas e estratégias de aquisição farmacêutica. Meu Deus, Ricardo sussurrou enquanto Timóteo começava a se ensinar a dançar na superfície milagrosa, seus movimentos ficando mais confiantes e elaborados a cada momento que passava. Como isso é possível? Como algo disso é possível? Helena olhou para a janela onde Ricardo estava escondido, seu sorriso complacente sugerindo que ela estava ciente de sua presença o tempo todo. Senhor Vilela, ela chamou gentilmente, o senhor gostaria de sair e ver o que seu filho aprendeu sobre a diferença entre curar e remediar. O convite carregava implicações que Ricardo ainda não podia compreender totalmente, mas a alegria irradiando do rosto de Timóteo enquanto ele realizava feitos impossíveis no tecido coberto de água atraiu Ricardo para fora como um ímã puxando metal. Papai! Timóteo gritou ao ver seu pai se aproximar do deck da piscina, sua empolgação fazendo o tecido abençoado cintilar com energia renovada. Helena me ensinou a andar sobre a água como nas histórias da Bíblia. Eu posso correr e pular e dançar, e minhas pernas se sentem fortes pela primeira vez em toda a minha vida. Ricardo se aproximou da beira da piscina com passos trêmulos, suas próprias pernas menos firmes do que as milagrosas de seu filho, enquanto ele lutava para processar a realidade de que seu filho estava literalmente andando sobre a água enquanto irradiava alegria e confiança que nenhum tratamento médico jamais foi capaz de proporcionar. A revelação de que a cura de seu filho estava conectada às práticas espirituais de Helena forçou Ricardo a confrontar verdades incômodas sobre as limitações de sua riqueza e do sistema médico ocidental em que ele sempre confiou para resolver problemas que o dinheiro supostamente poderia consertar. Helena, Ricardo disse, sua voz rouca de emoção enquanto ele se ajoelhava ao lado da piscina onde Timóteo continuava seu impossível balé aquático. Há quanto tempo você sabia que podia fazer isso? Por que você não me contou sobre essas habilidades quando eu a contratei? A explicação de Helena se baseou em crenças tradicionais sobre cura, comunidade e o momento certo para milagres, que o MBA de Harvard de Ricardo nunca o preparou para entender. Senhor Vilela, eu tenho rezado por Timóteo todas as noites desde que eu comecei a trabalhar para sua família há 3 meses. Mas a cura como esta não pode ser forçada ou apressada, ela vem quando o coração está pronto para recebê-la, quando o espírito está preparado para acreditar, quando a comunidade construiu amor e confiança suficientes para apoiar um milagre.
Timóteo chamou do centro da piscina, sua voz carregando sobre a água com uma autoridade e confiança recém-descobertas. Papai, Helena diz que eu nunca estive realmente quebrado. Ela diz que minhas pernas estavam apenas dormindo, esperando pelo tipo certo de despertar. Ricardo sentiu sua visão de mundo se rachando como gelo sob pressão enquanto ele percebia que tudo o que ele pensava que sabia sobre cura, medicina e as fontes do verdadeiro poder havia sido fundamentalmente desafiado por uma empregada da Chapada dos Veadeiros cuja sabedoria superava a de cada especialista que ele consultou. Helena, Ricardo sussurrou, o que mais eu não sei sobre o que é possível? As implicações da cura milagrosa de Timóteo começaram a se desenrolar enquanto Helena explicava a rede de curandeiros tradicionais e práticas espirituais que guiaram seu trabalho com crianças com deficiência ao longo de sua carreira como trabalhadora doméstica em lares brasileiros ricos. Senhor Vilela, Helena disse enquanto eles assistiam Timóteo praticar movimentos cada vez mais complexos no tecido abençoado, seu filho não é minha primeira cura. Por 20 anos, eu trabalhei em casas onde crianças sofriam de condições que os médicos não podiam curar, e eu ajudei muitas famílias a descobrirem que a cura vem em formas que as faculdades de medicina não ensinam. Ricardo ouviu com um espanto crescente enquanto Helena descrevia um mundo escondido de medicina popular e intervenção espiritual que operava paralelamente, mas separadamente, do sistema de saúde institucional em que ele sempre confiou. O tecido não é mágico por si só, Helena continuou, sua voz carregando a autoridade de gerações de conhecimento tradicional. É algodão abençoado encharcado em água de 7 cenotes sagrados na Chapada dos Veadeiros, carregado com as orações de curandeiras que curam crianças há séculos e ativado pelo amor e pela fé de todos que acreditam na totalidade de Timóteo. Como se para demonstrar o poder que Helena descreveu, Timóteo começou a correr em círculos na superfície da água, sua risada criando ondulações que se espalhavam pela plataforma mística em padrões que pareciam seguir alguma coreografia cósmica. Helena, Ricardo disse, sua voz cheia de admiração e gratidão, como eu posso te agradecer por me devolver meu filho? A resposta de Helena mudaria tudo. Senhor Vilela, a cura apenas começou. O corpo de Timóteo está se lembrando de sua força, mas agora nós devemos ajudar seu espírito a se lembrar de seu propósito, e seu espírito a se lembrar de que alguns dons são para serem compartilhados com o mundo. Helena Santos vinha observando a dinâmica familiar dos Vilela por 3 meses com a intuição treinada de alguém que passou 2 décadas curando crianças cujos pais ricos haviam esgotado as opções médicas convencionais sem sucesso. Durante suas rotinas diárias de limpeza, ela assistiu ao desespero crescente de Ricardo, pois a condição de Timóteo não mostrava melhora, apesar do acesso aos especialistas mais caros do mundo e aos tratamentos experimentais. Senhor Deus, Helena sussurrava durante suas orações noturnas no pequeno apartamento que ela dividia com outras 3 trabalhadoras domésticas. O coração deste pai está se partindo mais a cada dia, e o espírito desta criança está se apagando como uma vela no vento. Quando o Senhor me mostrará o caminho para a cura deste precioso menino? Ela havia visto casos semelhantes ao longo de sua carreira, crianças cujas doenças físicas estavam emaranhadas com feridas espirituais que exigiam uma medicina diferente da que os hospitais podiam oferecer. A inteligência brilhante e a natureza gentil de Timóteo a lembraram de seu próprio sobrinho Carlos, que foi curado de uma condição muscular semelhante através de cerimônias aquáticas transmitidas da geração de curandeiros maias de sua avó. Algumas crianças vêm até nós carregando fardos que não são apenas médicos, sua avó ensinou antes de morrer. Elas carregam as feridas espirituais de famílias que esqueceram como confiar em milagres. O trabalho do curandeiro não é apenas curar corpos, mas restaurar a fé de que a cura é possível. Helena estava esperando por uma orientação divina sobre quando e como revelar suas verdadeiras habilidades à família Vilela, sabendo que os brasileiros ricos eram frequentemente céticos em relação a tradições de cura que não podiam ser explicadas por livros didáticos médicos ou compradas com cartões de crédito. A rede de curandeiros tradicionais a qual Helena pertencia se estendia pelo nordeste do Brasil como fios invisíveis conectando igrejas, centros comunitários e casas particulares onde práticas de cura antigas eram mantidas junto com cuidados médicos modernos. A irmã Maria, de Recife, Pernambuco, foi a primeira a sugerir que a cura de Timóteo poderia exigir a cerimônia de andar sobre a água, seu próprio dom de visão espiritual lhe permitindo perceber à distância que a condição do menino estava sendo mantida pelo medo, em vez de apenas pela genética ou lesão. As pernas daquela criança não são o problema real, a irmã Maria disse a Helena durante o círculo de oração mensal pelo telefone com curandeiros de 4 estados. O problema real é que ele esqueceu seu próprio poder, esqueceu que Deus o fez para correr, pular e brincar como qualquer outro menino.
A cura dele exigirá alguém que possa ter fé absoluta enquanto ele aprende a acreditar em si mesmo novamente. A prescrição que emergiu de sua sessão de oração coletiva foi específica: tecido abençoado esticado sobre água sagrada, orações de múltiplos círculos de cura e, o mais importante, a presença de alguém que pudesse manter uma crença inabalável na totalidade de Timóteo enquanto seu corpo se lembrava de seu estado natural. Helena passou semanas se preparando para a cerimônia, coletando água de locais sagrados por todo o Nordeste, encharcando o tecido em orações e intenções reunidas de sua família espiritual estendida, e esperando pelo momento divino que uniria todos os elementos para o milagre de Timóteo. Quando ela acordou naquela terça-feira de manhã com um senso incomum de antecipação e eletricidade espiritual, ela soube que o dia para o qual ela estava se preparando finalmente havia chegado. A revelação da verdadeira identidade de Helena como uma curandeira forçou Ricardo a confrontar suas suposições sobre inteligência, educação e as fontes da verdadeira sabedoria em um mundo que frequentemente desconsiderava o conhecimento tradicional como superstição ou pensamento primitivo. Senhor Vilela, Helena disse enquanto ela ajudava Timóteo a descer do tecido abençoado após sua primeira sessão bem-sucedida de andar sobre a água, há coisas que eu preciso lhe dizer sobre quem eu realmente sou e por que eu vim trabalhar para sua família. Ricardo se acomodou em uma cadeira à beira da piscina, sua mente treinada em negócios ainda lutando para processar o milagre que ele tinha acabado de testemunhar, enquanto Helena pegava um diário de couro gasto, cheio de depoimentos manuscritos, flores prensadas e fotografias desbotadas. Meu nome verdadeiro é Helena Esperança Santos Rodrigues, e eu sou a 4ª geração de mulheres em minha família a carregar o dom da cura espiritual. Ela começou, sua voz carregando uma nova autoridade agora que seu segredo foi revelado. Eu não vim para Belo Horizonte procurando trabalho de empregada. Eu vim porque os espíritos me disseram que havia uma criança aqui que precisava de cura que o dinheiro não podia comprar, cujo pai havia esquecido que o amor é mais poderoso do que a medicina. O diário continha documentação de centenas de curas que Helena facilitou ao longo de sua carreira de 20 anos. Crianças que aprenderam a andar, adultos que superaram doenças crônicas, famílias que foram reconciliadas após anos de separação amarga. Cada caso diferente, Helena explicou, mas todos eles têm uma coisa em comum: eles exigiram que alguém acreditasse na cura quando a pessoa que mais precisava dela havia perdido a capacidade de acreditar em si mesma. A investigação de Ricardo sobre o passado de Helena, conduzida com a mesma meticulosidade que ele aplicava em aquisições farmacêuticas, revelou uma mulher cuja reputação de cura se estendia muito além das agências de serviço doméstico onde ela havia encontrado emprego. A doutora Sara Martins, uma neurologista pediátrica aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG, confirmou que ela havia encaminhado dezenas de famílias para Helena ao longo de sua carreira de 30 anos, sempre de forma não oficial e sempre depois que os tratamentos convencionais haviam falhado. Helena Santos é uma das curandeiras mais talentosas que eu já encontrei, a doutora Martins disse a Ricardo durante uma conversa por telefone que desafiava tudo o que ele pensava que sabia sobre a prática médica. Eu não consigo explicar como ela faz o que ela faz de um ponto de vista científico, mas eu a vi ajudar crianças a se recuperarem de condições que nós havíamos rotulado como deficiências permanentes. Ela tem uma compreensão intuitiva da conexão mente-corpo que supera qualquer coisa que eu aprendi na faculdade de medicina. Os depoimentos que Ricardo descobriu pintaram um quadro de uma mulher que escolheu o trabalho doméstico não por causa de opções limitadas, mas como uma forma de ministério que lhe permitia estar presente em lares onde a cura era mais necessária. Ela sempre disse que as famílias com mais dinheiro frequentemente tinham as feridas mais profundas, lembrou o padre Miguel, pároco da Igreja Católica onde Helena se voluntariou para círculos de cura comunitários. Pessoas ricas têm recursos para evitar lidar com seus problemas, mas Helena viu o trabalho em lares ricos como seu chamado para levar a medicina espiritual para pessoas que nem sabiam que precisavam dela. A descoberta de que a cura de Timóteo fazia parte de um padrão maior de milagres que Helena havia facilitado ao longo de sua carreira forçou Ricardo a reconsiderar sua compreensão de coincidência, destino e as forças que podem ter guiado sua empregada para a porta de sua família. O diário de Helena continha uma entrada datada exatamente uma semana antes de ela ter respondido ao anúncio de emprego deles, descrevendo um sonho profético sobre um menino loiro com muletas andando sobre água sagrada, enquanto seu pai assistia por trás de um vidro. O Espírito me mostrou que a cura desta criança abriria portas para muitas outras famílias que perderam a esperança, Helena havia escrito em sua cuidadosa caligrafia em espanhol. O coração de seu pai também precisa de cura, mas de uma forma diferente. Ele precisa aprender que algumas bênçãos não podem ser compradas ou controladas, apenas recebidas com gratidão e compartilhadas com os outros.
Ricardo percebeu que a cura de sua família havia sido orquestrada por forças além de sua compreensão, e que a presença de Helena em suas vidas representava uma intervenção divina, em vez de mera coincidência de emprego. Enquanto Timóteo continuava a praticar suas habilidades de andar sobre a água nos dias seguintes, sua força e coordenação melhorando a cada sessão, Ricardo começou a entender que o milagre de seu filho não era um evento isolado, mas parte de uma tapeçaria maior de cura que Helena havia tecido ao longo de sua vida. A mulher que ele estava pagando para limpar sua casa se revelou uma curandeira mestre, cujas habilidades valiam mais do que toda a sua carteira farmacêutica, e cuja presença em sua casa foi arranjada por forças espirituais que operavam de acordo com leis mais poderosas do que qualquer estratégia de negócios que ele já havia concebido. A transformação na visão de mundo de Ricardo se acelerou à medida que ele testemunhou não apenas a cura física de Timóteo, mas as profundas mudanças que o milagre havia catalisado em toda a sua casa e relacionamentos familiares estendidos. A mãe de Timóteo, Catarina, que vinha lutando contra a depressão e a culpa sobre a condição de seu filho, experimentou sua própria forma de cura enquanto ela assistia seu menino descobrir habilidades que os médicos haviam dito que nunca seriam possíveis. Ricardo, Catarina disse entre lágrimas de alegria enquanto eles assistiam Timóteo realizar movimentos cada vez mais complexos no tecido abençoado, eu passei 3 anos me culpando pela condição de Timóteo, pensando que eu havia feito algo errado durante a gravidez para causar seus problemas. A resposta de Helena carregava a sabedoria de alguém que havia aconselhado centenas de pais através de culpa semelhante. Senhora Vilela, algumas crianças escolhem vir a este mundo com desafios porque seus espíritos são fortes o suficiente para nos ensinar sobre coragem, fé e o poder do amor para superar qualquer obstáculo. As pernas de Timóteo não foram um erro ou um castigo, elas foram um convite para toda a sua família descobrir como os milagres se parecem quando o amor encontra a sabedoria antiga. A família Vilela estendida, incluindo os pais idosos de Ricardo e seus irmãos que assistiram às lutas de Timóteo com uma preocupação impotente, se viram atraídos para uma nova compreensão de cura que preenchia a lacuna entre seus antecedentes privilegiados e a sabedoria tradicional que eles nunca haviam encontrado. Os jantares de domingo na mansão se tornaram círculos de cura informais, onde Helena compartilhava histórias de sua tradição, enquanto os membros da família contribuíam com suas próprias experiências de superação de desafios através da fé, do apoio da comunidade e da vontade de acreditar em possibilidades que a lógica não podia explicar. Os efeitos cascata da cura de Timóteo começaram a se estender além da família Vilela, à medida que a notícia se espalhou por sua afluente comunidade mineira sobre a recuperação milagrosa que havia ocorrido em sua mansão. O Dr. Alexandre, neurologista pediátrico de Timóteo há muito tempo, solicitou uma reunião particular com Helena depois de examinar o menino e encontrar um tônus muscular e uma coordenação que desafiavam tudo o que ele entendia sobre o diagnóstico original de Timóteo. Eu nunca vi nada parecido com isso em 25 anos de prática, o Dr. Alexandre admitiu para Helena e Ricardo durante a consulta. O desenvolvimento muscular de Timóteo avançou mais no último mês do que nos 8 anos anteriores combinados. De um ponto de vista médico, este tipo de melhora é impossível sem intervenção cirúrgica ou tratamento farmacêutico que eu sei que ele não recebeu. A explicação de Helena sobre o processo de cura espiritual inicialmente desafiou o treinamento científico do Dr. Alexandre, mas a evidência da transformação de Timóteo era inegável. Doutor, eu não estou pedindo que o senhor abandone seu conhecimento médico, Helena lhe disse gentilmente, mas eu estou pedindo que o senhor considere que pode haver formas de cura que trabalham junto com a medicina, em vez de a substituírem. O corpo de Timóteo sempre teve a capacidade para a função normal, ele apenas precisava do tipo certo de encorajamento para se lembrar de como acessar todo o seu potencial. A conversa marcou o início da jornada do Dr. Alexandre na medicina integrativa, pois ele começou a encaminhar pacientes selecionados para Helena para uma cura espiritual complementar, enquanto mantinha os protocolos de tratamento convencionais. A colaboração entre a cura tradicional e a medicina moderna que emergiu do caso de Timóteo se tornou um modelo que outros provedores de saúde começaram a estudar e adaptar para suas próprias práticas. A impossibilidade científica das habilidades de andar sobre a água de Timóteo se tornou objeto de intensa investigação, pois Ricardo trouxe físicos, cientistas de materiais e pesquisadores médicos para documentar e entender o fenômeno que desafiava cada lei da natureza que ele aprendeu durante sua carreira farmacêutica. Senhor Vilela, disse a doutora Helena Lima, uma física de materiais do ITA que Ricardo consultou confidencialmente, eu analisei amostras do tecido que Helena usa, e embora seja fibra de algodão comum, a água se comporta ao redor dele de maneiras que desafiam nossa compreensão fundamental de tensão superficial e flutuabilidade.
O tecido parecia criar uma superfície de caminhada estável através de mecanismos que o conhecimento científico atual não podia explicar, mantendo um suporte perfeito para o peso de Timóteo, enquanto permanecia permeável o suficiente para a água fluir livremente por baixo. O aspecto mais notável, a doutora Lima continuou, revisando imagens de vídeo das sessões de andar sobre a água de Timóteo, é que o tecido parece responder às intenções e movimentos dele, tornando-se mais ou menos rígido, dependendo do tipo de atividade que ele está realizando. Quando ele quer correr, ele fornece uma superfície firme. Quando ele quer pular, ele se torna mais elástico. Isso sugere algum tipo de consciência ou responsividade que nós não vemos em materiais comuns. Ricardo assistiu à análise científica com fascínio, mas a explicação de Helena se baseou em princípios que transcendiam as leis físicas. Senhor Vilela, quando algo é abençoado com fé suficiente e carregado com amor suficiente, ele se torna responsivo ao espírito da pessoa para a qual foi criado para ajudar. O tecido não apenas apoia o corpo de Timóteo, ele responde ao coração dele, às intenções dele, à conexão dele com o poder divino que vive dentro de cada criança. A expansão das habilidades de Timóteo no tecido abençoado criou demonstrações cada vez mais complexas do que parecia ser uma interação sobrenatural entre a consciência e a matéria física. Durante suas sessões de prática diárias, Timóteo descobriu que ele podia não apenas andar e correr na superfície da água, mas também realizar feitos que seriam desafiadores em solo firme, saltos para trás, cambalhotas e passos de dança que exigiam equilíbrio e coordenação perfeitos. Helena, assista a isso! Timóteo gritou ao tentar um salto giratório que deveria ser impossível, dadas suas limitações físicas anteriores, aterrissando graciosamente na superfície mística como se a própria gravidade estivesse cooperando com suas intenções. O tecido sabe o que eu quero fazer antes de eu fazer. É como dançar com um parceiro que pode ler minha mente. Helena sentiu com a satisfação de alguém cujas crenças mais profundas estavam sendo validadas por uma realidade milagrosa. Isso é exatamente certo, Mijo. Quando você confia completamente, quando seu coração está aberto para receber ajuda, o universo inteiro quer dançar com você. Ricardo documentou essas sessões com câmeras de alta definição e equipamento de câmera lenta, criando filmagens que desafiariam os espectadores a expandir sua compreensão do que era possível quando a fé encontrava a física de maneiras que os livros didáticos nunca descreveram. As gravações mostravam os movimentos de Timóteo criando ondulações no tecido abençoado que pareciam antecipar e acomodar suas intenções, como se o material possuísse sua própria forma de consciência que estava participando ativamente em sua cura e transformação. As implicações médicas das habilidades de andar sobre a água de Timóteo se tornaram aparentes, pois suas melhorias na superfície mística começaram a se traduzir em mobilidade e força aprimoradas em solo firme. A doutora Martins, fisioterapeuta de Timóteo, ficou espantada quando ele chegou para sua consulta semanal andando com confiança sem muletas pela primeira vez em sua vida. Timóteo, o que aconteceu com você? A doutora Martins perguntou, sua compostura profissional se quebrando enquanto ela assistia o menino que lutava para dar 10 passos agora se movendo com a graça fluida de um atleta treinado. Helena me ensinou a andar sobre a água, Timóteo explicou de forma direta, e quando você aprende a confiar na água para te segurar, o chão normal parece super fácil. As avaliações de fisioterapia revelaram tônus muscular, coordenação e vias neurais que tinham pouca semelhança com a condição anterior de Timóteo. De um ponto de vista médico, a doutora Martins disse a Ricardo, a melhora de Timóteo representa o tipo de religação neurológica que nós tipicamente vemos apenas após intervenção cirúrgica intensiva ou anos de terapia especializada. O que Helena realizou em semanas normalmente levaria meses ou anos para ser alcançado através de reabilitação convencional. Quando Ricardo mencionou as cerimônias de andar sobre a água, o ceticismo inicial da doutora Martins deu lugar à curiosidade científica sobre modalidades de cura que operavam fora da compreensão médica convencional. A colaboração que emergiu entre os métodos tradicionais de Helena e a fisioterapia da doutora Martins criou uma abordagem abrangente para o desenvolvimento contínuo de Timóteo que honrava tanto a sabedoria antiga quanto o conhecimento médico contemporâneo. As implicações teológicas do milagre de andar sobre a água de Timóteo atraíram a atenção de líderes religiosos e estudiosos da Bíblia que viram paralelos entre suas habilidades e os eventos sobrenaturais descritos nas Escrituras cristãs. O reverendo Marcos, da Igreja Metodista local, foi um dos primeiros membros do clero a testemunhar as performances de Timóteo no tecido abençoado, e seu treinamento teológico forneceu contexto para entender milagres que os observadores seculares achavam inexplicáveis.
O que Timóteo está experimentando, o reverendo Marcos explicou a uma reunião de líderes religiosos interreligiosos, é consistente com o ministério de cura que Jesus demonstrou e que as Escrituras nos dizem que ainda está disponível para os crentes hoje. O milagre físico é notável, mas o que é ainda mais significativo é a restauração da esperança e da fé que está ocorrendo nesta família. As discussões teológicas que a cura de Timóteo gerou desencadearam conversas em comunidades religiosas sobre a presença contínua da intervenção sobrenatural no mundo moderno. A explicação de Helena sobre suas práticas de cura se baseou no misticismo católico, na espiritualidade indígena e na fé evangélica de maneiras que transcendiam as fronteiras denominacionais, enquanto afirmavam princípios universais do amor divino e da intervenção milagrosa. Deus trabalha através de muitas tradições diferentes e muitas pessoas diferentes. Helena disse aos líderes religiosos que vieram testemunhar as habilidades de Timóteo, mas o poder sempre vem da mesma fonte, o amor que nos criou e quer que sejamos inteiros, saudáveis e alegres. Timóteo mesmo se tornou um teólogo involuntário enquanto ele compartilhava suas experiências com grupos de igreja e educadores religiosos que estavam lutando para ajudar os crentes contemporâneos a entender como os milagres antigos se relacionavam com a fé moderna. A expansão das habilidades de andar sobre a água de Timóteo para incluir outras crianças começou quando seu melhor amigo, Tiago Martins, cuja paralisia cerebral limitou sua mobilidade desde o nascimento, perguntou se ele poderia tentar andar no tecido abençoado de Helena. Helena, se a água pode ajudar Timóteo, você acha que pode me ajudar também? Tiago perguntou com o desespero esperançoso de uma criança que havia assistido seu amigo descobrir habilidades que pareciam impossíveis. A resposta de Helena se baseou em crenças tradicionais sobre a natureza coletiva da cura e o poder da fé da comunidade para apoiar milagres individuais. Mijo, a cura de cada criança é diferente, mas a água abençoada por 7 gerações de curandeiras tem poder suficiente para qualquer criança que se aproxima dela com fé e amor. A primeira sessão com Tiago produziu resultados que foram menos dramáticos do que a transformação inicial de Timóteo, mas igualmente significativos em suas implicações para entender como a cura espiritual funcionava quando aplicada a diferentes condições e circunstâncias. Os movimentos de Tiago no tecido abençoado foram mais lentos e deliberados do que as performances atléticas de Timóteo, mas para uma criança que nunca andou de forma independente, a capacidade de dar até mesmo passos hesitantes na superfície da água representou um milagre que trouxe lágrimas a todos que o testemunharam. Eu posso sentir minhas pernas ficando mais fortes. Tiago gritou enquanto praticava andar com o encorajamento de Timóteo e a orientação de Helena. A amizade dele se tornando um modelo de como a cura podia se espalhar através de comunidades quando as crianças apoiavam o crescimento e o desenvolvimento umas das outras. A atenção da mídia que eventualmente cercou a história de Timóteo transformou Helena de uma trabalhadora doméstica anônima em uma celebridade relutante, cujos métodos de cura se tornaram objeto de filmes documentários, estudos acadêmicos e conferências internacionais sobre medicina alternativa. Eu nunca quis ser famosa, Helena disse a Ricardo enquanto eles lidavam com pedidos de entrevista de repórteres de todo o mundo, mas se a história de Timóteo pode ajudar outras famílias a encontrar esperança quando os médicos dizem que não há mais nada que eles possam fazer, então talvez Deus tenha planos que são maiores do que a minha zona de conforto. A decisão da família Vilela de compartilhar sua experiência publicamente, apesar do potencial ceticismo de seus círculos sociais e de negócios, criou oportunidades para outras crianças com deficiências experimentarem a cura através dos métodos de Helena. O Centro Helena Santos para a Cura Espiritual, financiado pela fortuna farmacêutica de Ricardo e com uma equipe de curandeiros tradicionais de todas as Américas, se tornou um modelo para integrar a medicina popular com os cuidados médicos convencionais. Timóteo mesmo, agora andando e correndo com a confiança de qualquer criança saudável, se tornou um defensor de crianças com deficiência e um testemunho vivo do poder da fé, da comunidade e da sabedoria tradicional para curar o que o dinheiro e a medicina moderna sozinhos não podiam tocar. Sua transformação de um menino que lutava com muletas para um jovem atleta que podia literalmente andar sobre a água se tornou um símbolo de esperança para famílias de todo o mundo que estavam procurando por milagres na interseção entre a sabedoria de cura antiga e a compreensão médica contemporânea. A dissonância cognitiva entre testemunhar a cura milagrosa de seu filho e manter seu papel como executivo farmacêutico criou conflitos internos que começaram a se manifestar nas decisões de negócios de Ricardo e nos relacionamentos profissionais com intensidade crescente. Durante reuniões de conselho na Vilela Pharmaceuticals, Ricardo notou sua atenção se desviando das projeções de lucro e análises de mercado para memórias de Timóteo dançando no tecido abençoado enquanto as orações de Helena transformavam o impossível no inevitável. Ricardo, você está ouvindo? Perguntou o Dr. Rui, seu diretor de pesquisa,
durante uma apresentação sobre os últimos testes de sua medicação para artrite. Nós estamos discutindo uma potencial oportunidade de mercado de 5 bilhões de dólares, e você parece mais interessado em olhar pela janela do que em se concentrar no valor para os acionistas. A resposta de Ricardo revelou o quão profundamente suas prioridades haviam mudado desde a chegada de Helena em sua casa. Rui, de que adianta 5 bilhões de dólares se nós estamos desenvolvendo tratamentos que gerenciam sintomas em vez de facilitarem a cura real? E se tudo o que nós pensamos que sabemos sobre medicina é incompleto? O silêncio chocado que recebeu este questionamento filosófico disse a Ricardo tudo o que ele precisava saber sobre o quão longe ele havia se desviado da mentalidade focada no lucro que seus colegas esperavam de seu CEO. Cura! Zombou a doutora Patrícia, chefe de testes clínicos. Ricardo, nós não somos curandeiros pela fé. Nós somos cientistas que desenvolvem tratamentos baseados em evidências para condições médicas reais. Desde quando você se importa com algo além da aprovação da Anvisa e da penetração no mercado? A resposta para a pergunta dela se provaria mais revolucionária do que qualquer um naquela sala de reuniões poderia ter imaginado. A transformação na filosofia de negócios de Ricardo começou a se manifestar em mudanças de política concretas que enviaram ondas de choque através da cultura corporativa da Vilela Pharmaceuticals e levantaram preocupações entre os investidores que financiaram a estratégia de crescimento agressivo da empresa. Eu quero estabelecer uma nova divisão de pesquisa focada em estudar métodos de cura tradicionais e sua integração com a medicina convencional, Ricardo anunciou durante a reunião executiva da semana seguinte, sua voz carregando uma autoridade que não admitia discussão, apesar da natureza radical de sua proposta. Nós vamos investigar como práticas de cura indígenas, intervenção espiritual e abordagens terapêuticas baseadas na comunidade podem melhorar ou substituir algumas de nossas atuais intervenções farmacêuticas. O Dr. Rui quase se engasgou com seu café enquanto processava as implicações da declaração de Ricardo. Ricardo, isso é suicídio de carreira. Nós seríamos ridicularizados em cada conferência médica e audiência regulatória na indústria. Empresas farmacêuticas não estudam oração e remédios populares. Nós desenvolvemos moléculas que podem passar em testes clínicos e gerar resultados reprodutíveis. A resposta de Ricardo se baseou em percepções que a cura de seu filho havia proporcionado sobre as limitações de abordagens puramente materialistas para a saúde e o bem-estar. Rui, e se resultados reprodutíveis não são o único tipo de resultado que importa? E se nós estamos perdendo oportunidades de cura porque estamos muito focados em controlar variáveis em vez de apoiar a capacidade de cura natural do corpo? A divisão filosófica que emergiu durante esta discussão acabaria por fragmentar a equipe de liderança da empresa e forçar Ricardo a escolher entre manter seu império corporativo e buscar a verdade sobre a cura que desafiava a ortodoxia da indústria. A rebelião dentro da equipe executiva de Ricardo atingiu proporções de crise quando vários gerentes-chave começaram a se reunir secretamente para discutir o que eles caracterizaram como o colapso mental de seu CEO, desencadeado pela condição médica de seu filho e sua aparente suscetibilidade a superstições primitivas promovidas por sua empregada da Chapada dos Veadeiros. Ricardo perdeu o contato com a realidade, reclamou o CFO Miguel Torres durante um jantar clandestino com outros executivos seniores. Ele está falando em incorporar oração e medicina popular em nossos protocolos de pesquisa, enquanto nossos concorrentes estão desenvolvendo produtos farmacêuticos de próxima geração que podem dominar os mercados globais. Sua instabilidade emocional está colocando em risco a segurança no emprego e os planos de aposentadoria de todos. Magda da Silva, representando o conselho de diretores, expressou preocupações de que grandes investidores estavam começando a questionar a aptidão de Ricardo para liderar uma corporação multibilionária, enquanto ele estava claramente lidando com estresses pessoais que estavam afetando seu julgamento profissional. Os acionistas estão fazendo perguntas legítimas sobre a capacidade de tomada de decisão e a visão estratégica de Ricardo. Nós podemos precisar considerar mudanças de liderança se ele continuar a priorizar questões emocionais em detrimento do desempenho dos negócios. O que esses conspiradores não entenderam era que a transformação de Ricardo representava não uma perda de perspicácia nos negócios, mas uma evolução para uma compreensão mais sofisticada da criação de valor sustentável que considerava os resultados da cura, em vez de apenas as margens de lucro. No entanto, a tentativa de golpe que eles estavam planejando forçaria Ricardo a defender não apenas sua posição de liderança, mas sua visão de mundo inteira sobre a relação entre o sucesso dos negócios e o bem-estar humano. O confronto entre Ricardo e seus executivos rebeldes ocorreu na sala de reuniões da Vilela Pharmaceuticals, onde 20 anos de parceria colaborativa se transformaram em acusações,
ultimatos e diferenças irreconciliáveis sobre o propósito fundamental da pesquisa médica e do desenvolvimento farmacêutico. Ricardo, disse o Dr. Rui enquanto ele liderava a intervenção que o grupo havia cuidadosamente orquestrado, nós estamos aqui porque nos importamos com esta empresa e sua missão, mas suas decisões recentes sugerem que a situação de Timóteo comprometeu sua capacidade de fazer julgamentos de negócios racionais. Nós achamos que você precisa tirar uma licença para se concentrar em sua família enquanto nós gerenciamos as operações do dia a dia. A risada de Ricardo era fria como a chuva de inverno enquanto ele percebia que essas pessoas, que ele considerou colegas de confiança por décadas, estavam usando a cura de seu filho como evidência de instabilidade mental, em vez de motivo para celebração. Deixe-me entender isso corretamente, Ricardo disse, sua voz carregando a calma mortal que havia intimidado concorrentes e reguladores por 20 anos. Vocês acham que testemunhar a recuperação milagrosa do meu filho e querer entender como isso aconteceu me torna inapto para liderar uma empresa cuja missão é supostamente ajudar as pessoas a se curarem? Miguel Torres se inclinou para frente com a confiança de alguém que acreditava ter cartas superiores neste jogo de pôquer corporativo. Ricardo, sua obsessão por milagres está projetada para nos custar centenas de milhões em financiamento de pesquisa, sem um caminho claro para a aprovação da Anvisa ou a viabilidade de mercado. Isso não é liderança visionária. Isso é tomada de decisão emocional que ameaça tudo o que nós construímos juntos. A ironia não passou despercebida para Ricardo de que executivos de uma empresa farmacêutica estavam argumentando contra a investigação de fenômenos de cura, porque eles não conseguiam descobrir como comercializá-los e controlá-los. A guerra civil corporativa que eclodiu após a tentativa de golpe fracassada se tornou uma batalha muito pública entre visões concorrentes de desenvolvimento farmacêutico, com Ricardo representando abordagens integrativas para a cura, enquanto seus executivos personificavam modelos tradicionais de maximização de lucros que tratavam sintomas, em vez de abordar as causas raiz. O Sr. Vilela claramente perdeu o contato com o rigor científico e a disciplina de negócios que transformaram a Vilela Pharmaceuticals em uma líder da indústria, declarou o Dr. Rui durante uma entrevista à Globo News, projetada para pressionar Ricardo a renunciar. Sua decisão de buscar pesquisa de medicina popular em vez de desenvolver tratamentos baseados em evidências representa uma traição da confiança dos acionistas e da responsabilidade médica. A resposta de Ricardo, entregue durante suas próprias aparições na mídia, revelou como a cura de Timóteo havia lhe dado uma nova compreensão do que as empresas farmacêuticas podiam realizar se elas expandissem sua definição de medicina além de moléculas sintéticas e compostos patenteados. O Dr. Rui e seus aliados estão operando a partir de um modelo de medicina desatualizado que trata os corpos humanos como máquinas quebradas, em vez de reconhecer sua capacidade inerente de cura quando devidamente apoiados, Ricardo disse ao repórter farmacêutico da Bloomberg. A recuperação de meu filho me mostrou que o futuro da medicina reside não em gerenciar condições crônicas com drogas caras, mas em facilitar a cura completa através de abordagens que honram tanto o conhecimento científico quanto a sabedoria tradicional. A batalha filosófica travada em salas de reuniões e entrevistas na mídia atraiu a atenção de faculdades de medicina, agências reguladoras e grupos de defesa de pacientes que viram a transformação de Ricardo como potencialmente revolucionária para uma indústria que priorizou o lucro em detrimento dos resultados da cura. As consequências financeiras da transformação corporativa de Ricardo foram rápidas e severas, pois os investidores fugiram para investimentos farmacêuticos mais previsíveis, enquanto os principais clientes questionavam se a Vilela Pharmaceuticals poderia manter seu foco em suas necessidades durante a revolução filosófica de Ricardo. Nós estamos analisando cenários de potencial falência, alertou o CFO Miguel Torres durante uma reunião de conselho de emergência, e isso é diretamente atribuível à decisão de Ricardo de priorizar a cura emocional em detrimento do desempenho econômico. Nós precisamos de uma liderança que entenda a responsabilidade fiduciária para com os acionistas que investiram no desenvolvimento farmacêutico, não em experimentação espiritual. A ironia não passou despercebida para Ricardo de que sua tentativa de tornar a pesquisa farmacêutica mais eficaz e humana estava sendo retratada como financeiramente irresponsável por executivos que nunca questionaram a ética de desenvolver tratamentos caros para condições que a cura tradicional poderia abordar de forma mais eficaz e acessível. No entanto, a crise também revelou fontes inesperadas de apoio de provedores de saúde, grupos de defesa de pacientes e investidores com mentalidade de reforma que viam a abordagem integrativa de Ricardo como potencialmente transformadora para uma indústria que se desconectou de sua missão de cura. Ricardo Vilela está nos mostrando como é quando alguém com poder real escolhe usá-lo para cura real, em vez de extração de lucro, escreveu a jornalista médica doutora Sarah Lynn em um artigo de opinião amplamente lido.
O fato de seu próprio conselho estar tentando removê-lo por desenvolver uma consciência nos diz tudo o que precisamos saber sobre o que está errado com a indústria farmacêutica. A batalha de relações públicas que acompanhou a luta de poder começou a atrair o apoio de aliados improváveis que viam a luta de Ricardo como simbólica de tensões mais amplas entre medicina focada na cura e os sistemas de saúde movidos pelo lucro. A resolução da crise corporativa de Ricardo veio através de uma aliança inesperada com investidores de impacto, defensores da reforma médica e organizações de cura tradicionais que reconheceram sua transformação como uma oportunidade para demonstrar que as empresas farmacêuticas podiam servir missões de cura, enquanto mantinham a sustentabilidade financeira. Senhor Vilela, disse a doutora Maria Santos, representando um consórcio de pesquisadores de medicina integrativa, o que você está propondo não é apenas revolucionário, é necessário. O foco da indústria farmacêutica na gestão de sintomas criou crises de saúde que as abordagens de cura tradicionais vêm abordando há séculos. O apoio financeiro e institucional que esses novos parceiros forneceram permitiu que Ricardo reestruturasse a Vilela Farmacêuticals em torno de princípios que integravam o lucro com os resultados da cura de maneiras que nem os modelos de negócios tradicionais nem as abordagens de caridade puras haviam alcançado. A integração formal de Helena na empresa como diretora de pesquisa em cura tradicional trouxe a sabedoria indígena para os processos de desenvolvimento farmacêutico, criando protocolos de pesquisa que honravam a autenticidade cultural, enquanto atendiam aos padrões científicos para medicina baseada em evidências. Timóteo mesmo se tornou um consultor informal para as equipes de pesquisa, seu contínuo florescimento e habilidades de andar sobre a água servindo como prova viva de que as possibilidades de cura se estendiam muito além do que a medicina convencional havia anteriormente considerado possível. A transformação que havia começado com o amor desesperado de um pai por seu filho com deficiência evoluiu para um novo modelo para o desenvolvimento farmacêutico que prometia revolucionar como os medicamentos eram descobertos, desenvolvidos e entregues a comunidades em todo o mundo. A cura milagrosa que ocorreu na mansão dos Vilela começou a atrair famílias de toda a região sudeste que ouviram sussurros sobre uma empregada da Chapada dos Veadeiros cujos métodos tradicionais podiam curar crianças que os melhores hospitais não podiam ajudar. Senhor Vilela, implorou Maria Rodrigues durante um telefonema desesperado, minha filha Sofia tem a mesma condição que Timóteo, e ela está perdendo a esperança, apesar de toda a fisioterapia e tratamentos médicos que estamos fornecendo. Helena poderia, por acaso, se encontrar conosco? Nós ouvimos que ela tem maneiras de ajudar as crianças a se lembrarem de sua própria força. A resposta de Ricardo revelou o quão profundamente sua visão de mundo havia mudado de um isolamento protetor para um envolvimento comunitário generoso. Maria, traga Sofia esta tarde. Helena me ensinou que a cura se espalha quando é compartilhada, e Timóteo adoraria conhecer outra criança corajosa que está lutando batalhas semelhantes. A primeira reunião informal de famílias que buscavam a orientação de Helena ocorreu em torno da piscina dos Vilela, onde os caros móveis de pátio foram empurrados para o lado para criar espaço para as crianças se sentarem em um círculo enquanto Helena compartilhava histórias e sabedoria que foram transmitidas através de 7 gerações de curandeiros maias. Em minha aldeia, Helena disse às crianças reunidas, nós entendemos que quando uma criança se cura, todas as crianças se tornam mais fortes, porque a energia de cura flui como a água tocando cada parte do jardim da comunidade. Timóteo, confiante e gracioso enquanto demonstrava suas habilidades de andar sobre a água para os recém-chegados, se tornou um embaixador da esperança que provou que recuperações impossíveis eram alcançáveis quando a sabedoria antiga encontrava o amor desesperado. Os círculos de cura semanais que emergiram dessas reuniões informais transformaram a Mansão Vilela em um centro comunitário não oficial onde famílias que lidavam com deficiências infantis podiam ter acesso a recursos que os sistemas de saúde institucionais não estavam equipados para fornecer. Helena, disse a doutora Jennifer Kim durante sua primeira visita para observar uma dessas sessões, o que você está facilitando aqui representa exatamente o que o programa de reabilitação de nosso hospital tem tentado alcançar: apoio comunitário, capacitação familiar, resiliência espiritual e sabedoria prática que ajuda as crianças a participarem ativamente de seus próprios processos de cura. A integração de profissionais médicos com curandeiros tradicionais criou oportunidades sem precedentes para a colaboração entre a medicina baseada em evidências e práticas de cura ancestrais que sustentaram comunidades por milênios. O jardim de ervas expandido de Helena, agora cobrindo vários hectares da propriedade Vilela, se tornou uma sala de aula viva onde os pais aprendiam a preparar chás de cura, alimentos nutritivos e remédios naturais que apoiavam os tratamentos médicos convencionais de seus filhos sem interferir com os protocolos prescritos.
O entusiasmo de Timóteo por ensinar outras crianças sobre a medicina das plantas e cerimônias aquáticas o tornou uma ponte natural entre o conhecimento tradicional de Helena e a curiosidade de jovens que queriam entender como seus corpos podiam se curar quando recebiam o apoio adequado. Quando você sabe que seu corpo quer ficar melhor, Timóteo diria a novos membros de seu círculo de cura, você pode ajudar os tratamentos dos médicos a funcionarem melhor, dando a seu corpo o tipo de amor e encorajamento de que ele precisa para se lembrar de como ser forte e saudável. A expansão da prática de cura de Helena para além de famílias individuais para abranger comunidades inteiras criou redes de apoio que se estenderam por todo o sudeste do Brasil, conectando famílias através de limites econômicos e culturais através de um compromisso compartilhado com abordagens integrativas para a cura infantil. O que está acontecendo no local dos Vilela? Observou o Dr. Miguel Rodrigues, um especialista pediátrico que começou a encaminhar pacientes para os círculos de cura de Helena. Representa o surgimento de um novo modelo para cuidados de saúde baseados na comunidade que aborda as dimensões emocionais, espirituais e sociais da doença que a medicina convencional frequentemente negligencia ou desconsidera como irrelevantes para os resultados do tratamento. As histórias de sucesso que emergiram dessas redes de cura expandidas forneceram evidências convincentes de que os métodos de cura tradicionais podiam melhorar, em vez de competir com o tratamento médico, quando integrados de forma respeitosa e sistemática. Sofia Rodrigues, a primeira criança além de Timóteo a se beneficiar das cerimônias aquáticas de Helena, experimentou melhorias tanto em seus marcadores médicos quanto em sua resiliência emocional que impressionaram sua equipe de tratamento e inspiraram outras famílias a explorarem abordagens semelhantes. A transformação de Sofia tem sido notável. A mãe de Sofia, Maria, disse a uma reunião de pais que estavam considerando a participação no programa de Helena. A fisioterapia está funcionando melhor desde que nós começamos a incorporar as práticas espirituais e o apoio da comunidade de Helena. Sofia está mais forte, mais confiante e mais engajada com seu plano de tratamento do que ela jamais esteve quando nós contamos apenas com a reabilitação convencional. Os depoimentos de famílias que experimentaram resultados positivos através dos métodos de Helena criaram redes de boca a boca que se espalharam por todas as comunidades médicas das grandes cidades do Sudeste. A validação científica dos métodos de cura de Helena começou quando a doutora Patrícia Chen, uma pesquisadora do Centro de Medicina Integrativa da USP, recebeu aprovação para conduzir estudos formais dos resultados alcançados por famílias que participavam dos círculos de cura de Helena. O que nós estamos documentando, a doutora Patrícia Chen explicou a uma conferência de especialistas em reabilitação pediátrica, é que crianças que participam de práticas de cura tradicionais junto com o tratamento médico convencional mostram melhorias estatisticamente significativas na adesão ao tratamento, resiliência emocional, relacionamentos com colegas e qualidade de vida geral, em comparação com grupos de controle que recebem cuidados médicos padrão sozinhos. Os protocolos de pesquisa que emergiram desta colaboração representaram uma descoberta na pesquisa de cura tradicional que honrava a integridade cultural, enquanto atendia aos padrões acadêmicos para pesquisa médica revisada por pares. A participação contínua de Timóteo nos estudos forneceu percepções valiosas sobre a sustentabilidade a longo prazo dos ganhos alcançados através de abordagens de cura integrativas, pois seu florescimento contínuo 2 anos após sua experiência inicial de andar sobre a água demonstrou que a cura espiritual podia produzir transformações duradouras, em vez de melhorias temporárias. O caso de Timóteo é particularmente significativo, a doutora Patrícia Chen observou, porque sua trajetória de cura sugere que as abordagens tradicionais podem fornecer fatores protetores que previnem a regressão, enquanto apoiam o desenvolvimento e crescimento contínuos de maneiras que as intervenções puramente médicas talvez não consigam alcançar de forma independente. Os resultados da pesquisa começaram a atrair a atenção de faculdades de medicina e sistemas de saúde internacionalmente, que estavam buscando abordagens baseadas em evidências para os cuidados pediátricos integrativos que pudessem ser adaptados a diferentes contextos culturais e sistemas de prestação de cuidados de saúde. As implicações políticas do movimento de cura que cresceu do trabalho de Helena com Timóteo se tornaram aparentes, pois autoridades estaduais e federais reconheceram que as abordagens de cura baseadas na comunidade podiam abordar questões de acesso e qualidade de saúde que as soluções políticas convencionais falharam em resolver de forma eficaz. O que nós estamos observando nos círculos de cura Vilela, explicou o deputado Davi Martins durante audiências legislativas sobre inovação em saúde, representa um modelo escalável para cuidados de saúde apoiados pela comunidade que reduzem custos, enquanto melhoram os resultados ao abordar determinantes sociais de saúde que o tratamento médico sozinho não pode modificar.
A legislação que emergiu destas discussões criou mecanismos de financiamento para programas de cura comunitária que integravam praticantes tradicionais com equipes médicas convencionais, fornecendo cobertura de seguro para serviços que antes estavam disponíveis apenas para famílias ricas o suficiente para pagar as despesas do próprio bolso. O testemunho de Timóteo perante o Congresso, entregue com uma compostura que refletia sua jornada de criança com deficiência para defensor confiante, forneceu evidências pessoais convincentes para o valor de abordagens de cura integrativas que honravam tanto a ciência médica quanto a sabedoria tradicional. Antes de eu conhecer Helena, Timóteo disse aos legisladores reunidos, eu pensava que ter pernas fracas significava que eu estava quebrado e não podia fazer coisas normais de criança. Helena e sua comunidade de cura me ensinaram que ter desafios também pode significar descobrir o quão forte e capaz eu realmente sou, especialmente quando eu tenho pessoas que acreditam no meu poder de me curar e crescer. As mudanças políticas que resultaram destas audiências criaram novas possibilidades para a prestação de cuidados de saúde que reconheciam a cura tradicional como uma prática médica legítima, digna de cobertura de seguro e integração profissional com sistemas hospitalares. O reconhecimento internacional do movimento de cura que emergiu da crise de uma família começou a atrair delegações de profissionais de saúde, curandeiros tradicionais e autoridades governamentais de países de todo o mundo que queriam entender como a cura baseada na comunidade podia ser integrada com sistemas médicos modernos para criar modelos de prestação de cuidados de saúde mais eficazes e culturalmente apropriados. O modelo Vilela, observou o Dr. Carlos, um praticante de medicina tradicional de Curaçá, Bahia, que participou de conferências internacionais sobre cuidados pediátricos integrativos, demonstra princípios universais que transcendem tradições culturais específicas, a importância do apoio da comunidade, a integração de abordagens de cura físicas e espirituais e o reconhecimento de que as crianças possuem uma sabedoria de cura inata que a medicina convencional frequentemente negligencia ou desconsidera. As trocas culturais que ocorreram através destes programas internacionais criaram redes globais de curandeiros que compartilharam conhecimento e recursos, enquanto mantinham o respeito pelos contextos e tradições específicos que davam significado a diferentes práticas de cura. O papel de Helena como uma ponte entre as tradições de cura maias e os sistemas médicos brasileiros a tornou uma consultora muito procurada por organizações de saúde que buscavam desenvolver programas integrativos culturalmente competentes que servissem comunidades de imigrantes e indígenas. A sabedoria da cura existe em todas as culturas, Helena explicaria a públicos internacionais, mas ela só funciona quando cresce a partir de relacionamentos autênticos e respeito genuíno pelas pessoas e comunidades que ela é destinada a servir, não quando ela é extraída e comercializada por instituições que não entendem suas fundações espirituais. O legado da Revolução da Cura que começou com o ato simples de Helena de esticar tecido abençoado sobre uma piscina continuou a se expandir, pois ex-participantes dos círculos de cura se tornaram defensores e praticantes que levaram os princípios da cura integrativa baseada na comunidade para suas próprias comunidades e ambientes profissionais. O que Helena nos ensinou, refletiu a doutora Jennifer Kim durante uma conferência retrospectiva 5 anos após a cura inicial de Timóteo, é que o remédio mais poderoso frequentemente emerge não de laboratórios de pesquisa ou empresas farmacêuticas, mas da vontade das comunidades de se apoiarem mutuamente através dos desafios que toda família eventualmente enfrenta de alguma forma. Timóteo mesmo, agora um adolescente saudável que ocasionalmente demonstrava suas habilidades de andar sobre a água em conferências de cura e faculdades de medicina, se tornou um porta-voz para os cuidados pediátricos integrativos e um exemplo vivo do que era possível quando a sabedoria de cura tradicional e a ciência médica moderna trabalhavam de forma colaborativa, em vez de competitiva. A fundação que Ricardo estabeleceu para apoiar programas de cura comunitária havia se tornado uma rede internacional que fornecia recursos e treinamento para sistemas de saúde que buscavam integrar abordagens de cura tradicionais com cuidados médicos convencionais de maneiras que honravam tanto a sabedoria antiga quanto a inovação contemporânea. A cerimônia da água foi apenas o começo, Timóteo diria a públicos de profissionais de saúde e líderes comunitários. O que realmente me curou foi descobrir que eu não estava lutando contra minha deficiência sozinho. Eu era parte de uma comunidade que acreditava no meu poder de ser inteiro e me deu as ferramentas de que eu precisava para me lembrar desse poder. A transformação que havia começado com a fé de uma empregada em milagres havia se espalhado para criar novas possibilidades para a cura que uniam a sabedoria do passado com as tecnologias do presente, provando que as descobertas médicas mais profundas frequentemente vinham não de laboratórios, mas do amor expresso através de comunidades dispostas a acreditar que a cura era sempre possível quando abordada com coragem, sabedoria e fé suficientes.